E aí, devs, aqui quem fala é o Gabriel Dias do Descomplicando Linguagens, e na playlist da gente eu vou mostrar para vocês sobre orientação a objetos. Você conhece, você sabe como montar, você sabe como e quando utilizar a orientação a objetos? Se você não sabe, acompanhe essa playlist que eu vou mostrar para vocês desde o início, do zero, do absoluto zero, como montar arquiteturas complexas utilizando orientação a objeto. Se você ficou curioso, fica com a gente até o final e bora descomplicar esse assunto junto. Então bora lá. Quando eu tava montando aqui esses slides, deu uma nostalgia da porra da época que eu tava na faculdade. Professor explicando o que era animal, um puta exemplo idiota. E eu vou passar isso aqui pra vocês. Pense pelo lado positivo, se eu aprendi, vocês também vão aprender. Bora lá. O que é a orientação a objeto? Se você fizer um Google aí, você vai ver que a programação orientada a objeto ela também pode ser chamada de POO, é a sigla dela. Ela é um modelo, ou seja, um paradigma de programação baseado na abstração digital do mundo real. O que quer dizer aqui, em outras palavras, é que ele meio que transforma digitalmente algo do mundo real, através de composição e interação entre diversas unidades chamadas objetos, que é como se fosse a representação dessa abstração, e as suas classes, representando objetos reais contendo identidade, propriedades e métodos. Nesse exemplo, nessa imagem aqui que eu tô do animal, imagina que nós temos, aqui já é abstração digital, tá? Eu estou abstraindo algo real, os animais, da nossa fauna, para algo digital. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe chamada animal. O cachorro, ele é um objeto, ele pertence à minha classe, ele vai herdar essas características de animal, né? E dentro de animal eu posso colocar características comuns de cada animal. Então, posso colocar animal aqui, no caso do cachorro, tem a cor dele, a ovelha também tem uma cor, o leão tem uma cor, a girafa tem uma cor. O pode correr aqui já é uma característica de ação, né? Que nós chamamos de métodos. E no caso do amarelo, que é uma cor, nós chamamos de atributos de uma classe. Então você imagina que tem a classe cachorro, você tem um atributo que é a cor, que é uma característica, e uma ação que ele pode fazer, que é o correr. No caso, é um método. No caso da ovelha também nós temos ali o correr, que a velocidade é um pouco maior. Velocidade poderia ser um atributo. E a ovelha também tem a cor branca. Porém, se você prestar atenção, quando eu falo de animal, nós temos os peixes, nós temos as aves. Existem características que, mesmo que aquele objeto pertença a uma classe, um exemplo do animal, ele pode ter características que só ele tem. Por isso que nós criamos cadeias de herança. E partimos aí para o nosso terceiro parágrafo. A orientação a objeto é baseada em 4 princípios que você vai levar isso aí pro resto da sua vida, meu filho. Abstração digital, encapsulamento, herança e polimorfismo. Abstração digital, eu já falei um pouco sobre ela, que é você ter esse conceito de algo palpável, algo real, e trazer ele para uma abstração, a criação da classe em si. Você vai começar a ver um problema e imaginar como que você solucionaria isso, organizaria isso em uma forma de características e ações. Beleza? O encapsulamento é você colocar isso como se fosse numa caixa preta. O encapsulamento é você transformar isso, essa abstração, em uma classe. Você vai colocar ela dentro de uma caixa preta. Então, exemplo, eu tenho um animal que é algo real, vou abstrair ele, vou pensar ele em algo digital e vou encapsular, ou seja, eu vou pensar aqui no animal. O que vai ficar dentro do animal? Vai ficar cor, tem asa, não tem? Pode escrever? Não pode? Corre, anda, nada. Aí eu começo a fazer esse encapsulamento das coisas.
nós temos o terceiro princípio, que é a herança. A herança é o quê? No caso, nós temos o animal. O animal tem uma cor. Eu não preciso... todo animal tem cor. Por mais exótico que seja o animal, ele tem uma cor, certo? Então, eu posso dizer que essa é uma característica comum a todos. Então, se eu coloco na classe principal, que é a minha classe mãe, que eu vou chamar, que é animal, coloco cor. Quando eu criar um cachorro, eu não crio uma classe cachorro do zero. Eu crio a classe cachorro herdando as informações do animal. Dessa forma, ele já vai vir com a opção de correr, escrever, voar, e eu consigo manipular as coisas e herdar as coisas já facilmente. Isso, se você for pensar em reutilização de código, é um absurdo, cara. Por quê? Porque você pode ter uma classe aqui de vendas, um exemplo, e você pode ter várias instâncias, você pode criar vários objetos, né? Várias heranças, e ao mesmo tempo referenciando a um cara só. Ou seja, você dá manutenção em uma classe e todo mundo que herda as características dela automaticamente passam a... Você não precisa ficar fazendo objeto classe a classe, sabe? Se você cria uma classe... Vou abstrair mais ainda no cenário do SAP. Se eu crio uma classe chamada SD, módulo SD, que tem várias coisas de vendas lá. Aí, SD não é só vendas, né? Vendas, logística, etc. Imagina que eu tenho uma classe chamada SD que representa um módulo SD. E aqui eu vou ter uma classe chamada logística, que vai herdar as coisas de SD. Mas aí eu herdo e utilizo as coisas de logística. Aí eu vou ter uma classe de vendas, que eu vou herdar tudo a parte de vendas. Então, nota que eu consigo herdar as características, só que ao mesmo tempo, quando eu mexo no módulo SD, as classes que herdam dele automaticamente vão reaproveitar esse código. Entendeu? Isso é extremamente interessante, essa questão da herança. A herança nada mais é do que você centralizar numa classe mãe características e ações e todo mundo reutiliza dela. Assim você mexe em um ponto só do seu código e consegue reaproveitar isso em todas as outras classes que herdam da principal. E por último, falando de polimorfismo, o que é o polimorfismo? Você concorda comigo que tem animais que voam, animais que nadam e animais tipo terrestres, voadores e da água, aquáticos, né? Então você nota que tem características que não são exatamente comuns. Então o que você consegue fazer é, por mais que eu herde da minha animal, a minha ovelha, né? Eu consigo, através do polimorfismo, justamente pelo nome, né? É mudar a forma. Então eu consigo colocar coisas novas na ovelha, já que ela está um nível abaixo. Então nós temos animal, aí a ovelha vai herdar as características de animal, mas ao mesmo tempo a minha ovelha pode ter as coisas dela, características só da ovelha, como eu também posso modificar a forma do animal. Entendeu? Então eu posso mudar as características do animal. Dessa forma eu faço a sobrescrita de alguns métodos para mudar a característica e mudar as ações de determinadas classes. Então imagina que você tem uma classe que você herdou, mas você não quer aquele comportamento exatamente daquele jeito. Você quer mudar. Aí você faz a sobrescrita do método, né, da sua classe, e você muda as características. Trazendo isso para a realidade, imagina que eu tenho um select. Você está selecionando dados de uma tabela num método chamado getData. Genericaço. GetData. Aí você vai selecionar lá um determinado dado. Imagina que agora, quando você herda esse getData, você não quer ir mais naquela tabela, você quer ir em outra. Só que você quer utilizar a arquitetura da classe que você herdou. Então, você só muda aquele método e coloca a nova tabela que você quer. Então, você herda tudo da classe lá de dados, mas o método que faz o select,
você muda ele as características. Esse é o polimorfismo. Beleza? Vou passar só o slide aqui para dar um outro exemplo real aqui, que é o seguinte, imagina uma classe de vendas, só para ficar mais claro a diferença entre atributos e métodos. Os atributos são as características, então imagina, não são só tipo cor, essas coisas. Imagina que são as variáveis. As variáveis são os atributos. Então, um exemplo aqui, numa classe de vendas, eu tenho pedidos. Eu vou armazenar ali em um atributo, nesse caso aqui um table, né? Um atributo de tabela, que vai armazenar vários pedidos ali na minha classe, na hora que eu crio o meu objeto. Aí eu tenho também os clientes, que vai armazenar uma lista de clientes ali na memória. Tem uma lista de vendedores, uma lista de produtos, né? Também teria a lista de vendas aqui, eu acabei esquecendo de colocar. Na parte de métodos já são as ações que você tem. As ações que você vai fazer. Que tipo de ações são? Um exemplo, buscar clientes. Aí, o buscar clientes é um método que vai alimentar este atributo aqui. Ele vai selecionar da tabela e jogar nesse atributo. Então, depois que eu executo este método, eu alimento a minha tabela de clientes. O meu atributo de clientes. Busco vendedores, jogo na tabela, no meu atributo de vendedores. Busco produtos, jogo no produtos. Aqui já é um método de criar vendas. Ou seja, eu vou criar, esse cara vai cadastrar uma venda no meu sistema. Total item. Imagina aqui que o total item é para calcular o total. Então você passa uma linha ali do seu pedido e ele já faz o cálculo total de um determinado item. Então, imagina que você está comprando num supermercado e quer saber quanto você gastou de cerveja, um exemplo. Aí você utiliza... É uma abstração aqui, tá? Não é exatamente assim. É mais para você entender o conceito da parada. Mais um tipo de método aqui que a ação é liberar um pedido. Então você aprova ali um pedido, faz a liberação dele e ali enviar ele tipo por um transporte, né? Para um shipping aí. Separar o estoque e tal. Então imagina... eu fiz essa abstração só para você entender mais na prática como que você organizaria os atributos e os métodos, etc. No geral, a orientação a objetos é isso, certo? Então eu vou voltar aqui para o slide anterior. Então imagina que você vai fazer uma abstração digital, ou seja, transformar algo real em algo abstrato ali digitalmente. Você vai jogar isso tudo dentro de uma caixinha, fazer o encapsulamento. Você vai poder permitir a herança, né? Como também você pode declarar classes final, que são classes que não podem ser herdadas, ou seja, ela é a última classe do nível. Então imagina que o cachorro, tem alguém que herda de cachorro? A gente poderia herdar, sei lá, o Bulldog. Bulldog é uma raça de cachorro, ele poderia ser uma classe abaixo de cachorro. Então tem o animal, cachorro, Bulldog. Entendeu? Então, nós temos a classe principal animal que tem características genéricas a todos os animais. A gente desce para cachorro. Cachorro já tem algumas características que são exclusivas de cachorro. E o Bulldog tem características mais específicas ainda, que são características exclusivas de Bulldog. Então nós vamos fazendo essa herança de coisas genéricas. Então quanto maior o nível da classe, mais genérico ela é. Quanto mais baixo nível é a sua classe, mais específica ela é. Beleza? E por último, o polimorfismo, que é a opção de você. Um exemplo, um Bulldog não correr. Então você vai mudar a uma característica que já vem provavelmente ou ali do cachorro ou do animal, né? E você consegue mudar essa forma para que ele tenha uma característica diferente, mas herdando o geral da classe mãe, que no nosso caso aqui é o animal. Então, ficamos por aqui. Próximo vídeo eu vou mostrar na prática quais são as formas de se criar classes dentro do SAP, projetos que a gente vai fazer junto. E nos vemos no próximo vídeo. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. Abraço!